onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Léo Alves, no programa Voz da Transformação, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é falar sobre o tema do amor, mas de uma forma que eu vou procurar colocar aqui para vocês, de uma forma muito leve, né? E tomando como base uma criatura que eu gosto muito, né, que nos deu o presente de passar aqui pela Terra, que é Agostinho, né, que foi canonizado, se tornou Santo Agostinho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de amor segundo Santo Agostinho, né? Então vamos começar assim a falar, a mergulhar, né, na visão desse pensador, né, desse grande pensador da história, que é Santo Agostinho, que dedicou a vida para entender a alma humana, os desejos e principalmente a busca pelo sentido. Então, assim, vamos lá, vamos se preparar para essa jornada que é simples, mas ao mesmo tempo transformadora, né? Então, vamos lá. Antes de entendermos, mergulharmos no tema, vamos entender um pouquinho o que Santo Agostinho diz sobre o amor, né? Então, para fazer isso, nós precisamos também lembrar quem ele foi, né? Ele nasceu no século IV, né? E viveu intensamente, né? Então, Santo Agostinho aproveitou os prazeres da vida, né? Então, ele buscou sim os prazeres, mas também conhecimento, reconhecimento, mas nada parecia preencher o vazio que o acompanhava. Veja só, nós estamos falando de século IV, né? Nada diferente do que muitos buscam nos prazeres de uma balada, nos prazeres de bebida e outras coisas mais, né? Então, sua conversão ao cristianismo, ele marcou uma virada absolutamente radical. E esse foi o ponto que o amor se torna o centro da sua filosofia. Porque Agostinho, ele acreditava que o ser humano é, por natureza, um ser que ama. E não existe vida sem o amor. A questão não é se amamos, mas o que amamos e como amamos, né? Então, diante a isso, para Santo Agostinho, o amor ele não é apenas um sentimento, é uma força que orienta a alma. Ele dizia que o problema do humano não é amar demais, é amar de forma desordenada. Ama e faze o que quiseres, né? É uma das frases mais conhecidas e atribuídas a Agostinho, né? E o que isso significa? Agostinho, ele explica que quando o amor está bem direcionado, quando nós amamos o que é bom, verdadeiro e eterno, nossas ações naturalmente se alinham ao bem, a uma força maior, né? Por outro lado, quando nós amamos aquilo que é passageiro, como se fosse eterno, ou quando colocamos o ego acima de tudo, o amor se torna fonte de sofrimento. Para ele, o amor é a força que organiza a vida. Se o amor está desordenado, a vida se desorganiza. Se o amor está ordenado, a vida encontra paz, serenidade, tranquilidade, né? E ele distingue dois movimentos em relação à perspectiva do amor.
o amor caritas, né? Que é o amor que eleva, que busca o bem do outro, que orienta para Deus, para o eterno, né? Para um significado maior. E o amor cupiditas, que é o amor que aprisiona, que busca apenas o prazer imediato, que transforma o outro em objeto. O interessante é que Agostinho não demoniza o desejo humano. Ele reconhece que o ser humano busca, deseja e quer, né? Egoicamente quer. O problema não é desejar, o problema, a grande questão é desejar de forma que nos afaste de nós mesmos. Quando o nosso desejo, e aí é muito importante a gente refletir, quando o nosso desejo ele nos afasta daquilo que é a essência, né? E aquilo que é a essência, eu fiz no programa anterior, eu falo sobre ego e essência. Pois assiste, vale muito a pena, para a gente compreender o que eu estou falando sobre a perspectiva de essência. Então, quando esse desejo ele nos distancia da nossa essência, aí nós temos um problema, né? Assim, nós temos um problema porque aí nós não vamos viver a perspectiva da plenitude, né? O amor verdadeiro, para ele, para Santo Agostinho, é aquele que liberta, que constrói, que aproxima, né? Isso é muito interessante, né? Porque não é uma perspectiva aprisionadora, né? É sempre construtivo, é sempre próximo, é próximo, mas não é aprisionador, né? É muito, muito bonito isso. O amor distorcido é aquele que aprisiona, né? Que consome e que destrói. E isso nós vemos muito, né? Em relacionamentos afetivos, em situações diversas, né? Então, assim, Agostinho afirma que o amor é o caminho mais direto para Deus. Não é a razão pura, não é o esforço intelectual, não é a perfeição moral, é o amor. E aí é muito importante que a gente compreenda que quando nós estamos falando de amor, nós estamos falando de uma frequência, tá? Não é pensar no amor, mas compreender que essa perspectiva é algo que nos alimenta, é algo que nos transforma, que nos edifica, mas é uma frequência que nós vibramos a partir disso. E como compreender essa perspectiva de frequência? Compreendendo que é algo que se sente, né? A gente não precisa ser profundamente conhecedor de questões frequenciais, de física quântica, de tudo isso, para compreender o que é essa frequência do amor, né? O que é sustentar essa frequência do amor, né? Nós precisamos apenas compreender assim, puxa, essa frequência aqui é o que me edifica, é aquilo que me deixa conectado com o todo, né? Então ele diz, Santo Agostinho, né? Ele diz que o ser humano ele foi criado para amar o Criador. E ao fazer isso, ele aprende a amar corretamente todas as outras coisas. Quando o amor está voltado para o eterno, tudo que é temporal encontra seu lugar. Para Agostinho, amar Deus não significa abandonar o mundo, mas amar o mundo de forma mais verdadeira, sem confundir o que é passageiro com o que é absoluto. Então, olha que fantástico isso, né? Aquilo que é passageiro, aquilo que é fugaz, não encontra terra fértil para existir, né? Se a gente for trazer essa perspectiva para a nossa vida, nós compreendemos muito bem que aquilo que não se alimenta do amor e da verdade não cresce. É como se o amor ele fosse, a meu ver, uma terra muito fértil, onde você joga uma semente nessa terra fértil, essa semente ela pode germinar.
né? Agora, quando não existe amor, é uma terra morta, né? E assim, não vai ter... É como se você jogasse a semente numa pedra, né? Não vai ter condições de existir vida a partir dali, né? Então, o que tudo isso tem a ver, né, com a nossa vida hoje, né? Nós vivemos numa época de muitos excessos, excesso de informação, excesso de estímulos, de expectativas, de vontades, e Agostinho nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que eu estou amando? Esse amor me constrói ou me destrói? Esse amor me aproxima de quem eu quero ser? Percebe? Eu vou repetir. O que eu estou amando? Esse amor me constrói ou me destrói? Esse amor me aproxima de quem eu quero ser? Eu repito porque muitas pessoas anotam essas perguntas que eu vou fazendo aqui para uma reflexão pessoal, para uma investigação pessoal de si, né? Então, ordenar o amor significa colocar cada coisa no seu lugar, né? Ou seja, amar a pessoa acima das coisas, amar a verdade acima da aparência, amar o eterno acima do imediato. Então, quando essas perspectivas elas vão trazendo para nós uma tendência de olhar para aquilo que é frugal, para aquilo que é apenas um prazer imediato, né? Quando olhamos para isso e não existe naquela perspectiva do prazer imediato uma terra fértil ali, isso não tem condições de se sustentar, né? Geralmente o que as pessoas sentem na hora que se abrem e não encontram uma terra fértil é angústia, medo, solidão, tristeza. São esses sentimentos. E pare para pensar quantas pessoas estão nessa situação. Quantas pessoas sofrem pela dificuldade de perceber o que é genuinamente o amor. Então nós precisamos, assim, olhar com muita atenção para que possamos olhar para a nossa vida, olhar até mesmo para exemplos que já percebemos em relação aos outros e compreendermos a seguinte questão: o que será, né? Onde eu estou colocando a minha energia? Será que eu coloco a minha energia numa terra fértil? Será que eu coloco a minha energia em algo que realmente é construtivo? Veja só, o seu coração sinaliza, sempre vai sinalizar. Se existir tranquilidade e fluidez de sensação e de emoção, seguramente aquele é o caminho. Claro, podemos cometer algum erro, mas entenda muito bem, diante a tudo isso, mesmo que cometemos algum erro, ainda assim, o nosso coração, os nossos sentimentos, eles nos trazem uma perspectiva muito clara de onde nós estamos indo e se aquilo é o caminho correto. Então, para isso, nós precisamos também perceber o que será que nos distancia da perspectiva do amor, desse amor de conexão conosco, né? O que será que nos distancia? Qual tipo de perspectiva, de distração acontece conosco para que possamos assim, nos distrair, nos incomodarmos e seguramente não viver aquilo que a gente precisa viver na nossa vida, né? Não viver a nossa conexão com a nossa essência.
porque nos conectarmos com a nossa essência é algo muito precioso e muito importante. E o veículo para isso é a energia do amor. Então, veja só, Santo Agostinho, veja, século IV, estava ali refletindo sobre isso. Ele que viveu tantas experiências, mas pôde perceber que a conexão com a essência dele viria, claro, pela conversão ali que ele fez espiritual, mas seguramente pela envergadura, né, que ele tinha, né, o tamanho desse ser aqui no mundo representava muito, e como ajudou tantas pessoas. Agora, veja só, ele já sinalizava tudo isso. Porque o que nós vivemos, a desconexão dos tempos modernos, não era diferente. Né? No século IV, época de Santo Agostinho, ou há 100 anos atrás, ou há 3.000 anos atrás. As pessoas também tinham, as pessoas também se perdiam em suas questões, porque amavam, sentiam, brigavam, sentiam raiva, sentiam amor. É claro que o conceito de amor sempre tende por questões diversas, teorias e até ideologias, o conceito de amor é muito bombardeado, porque existe toda uma tendência de algumas teorias e algumas ideologias que tentam, principalmente as ideologias, né, que tentam reescrever a história humana. Tentam reescrever até como se deve amar. E aí nós observamos essas tentativas de manipulação social, tentando ditar regras de como se deve amar. Isso eu vejo todos os dias no consultório. As pessoas sentindo genuinamente tendo ali um sentimento e evitando, né, evitando se entregar para esse sentimento com medo de ser frágil, com medo de ser fraco. Então, diante a isso, isso é uma boa reflexão, né? Como será que você vem lidando com a perspectiva do amor na sua vida? Então vamos compreender isso, porque essa perspectiva do amor, ela é muito preciosa. Ela nos salva, ela nos dá direção, ela nos acolhe, traduz para nós aquilo que precisamos para aquele momento da vida. Que todos nós estamos em um momento onde precisamos saber qual que é o próximo passo. Então tente meditar nessa informação. Qual será o próximo passo que você deve dar na sua vida? Qual será o próximo passo que você gostaria de viver? Mas eu não falo, não pergunto aquilo que você gostaria de viver segundo o seu ego, mas é segundo a sua essência. Quando eu pergunto qual que é o seu próximo passo, qual que é o seu próximo passo evolutivo. O que será que a sua essência aponta como um caminho para que você se transforme? Então vamos compreender isso, porque existe uma vontade muito grande sempre existe uma vontade muito grande da essência para que ela possa ficar absolutamente pujante e conectada com o todo de tudo. Porque diante a isso, quando eu falo conectada com o todo de tudo, isso respeitando todas as crenças, todas as denominações religiosas,
né? Não tenho preconceito com nenhuma, inclusive tenho aqui o maior carinho pelas religiões e atendo pessoas das mais variadas religiões, e vejo que diante a isso as religiões, elas buscam desenvolver no ser humano aquilo que a gente tem dificuldade de desenvolver sozinho, que é a conexão com o todo, né? Que é religar, né? Religar com o todo de tudo. Então vamos olhar para isso. Santo Agostinho, por mais que esse é um grande expoente e vamos dizer assim, um professor que nos ensinava a respeito do amor, como tantos outros de outras denominações religiosas, né, vieram aqui nos ensinar o amor. Se você pegar todos os avatares que passaram aqui pela Terra, todos vieram ensinar a perspectiva do amor. Cada avatar que eu me refiro, né, um ser de muita luz, né, como Siddhartha Gautama, Jesus, e tantos outros, né, mais contemporâneos, Masaharu Taniguchi no Japão, né, que funda ali a Seichonoye, e tantos outros, né, poderia fazer uma lista aqui, né, de tantos que vieram aqui com uma luz muito significativa ensinar a perspectiva do amor, né? Então, diante a tudo isso, o que nós precisamos compreender é de saber como é que eu estou lidando com a perspectiva do amor. Será que eu entendo que amor é controlar? Será que amor é ter para mim? Será que amor, aquilo que eu entendo de amor, é aquilo para preencher o meu vazio, né, egoicamente preencher o meu vazio existencial, né, e não para movimentar essa energia, essa frequência? Então vamos olhar para isso, porque Santo Agostinho, ele nos lembra que o amor é a força mais poderosa da existência. Veja só, Santo Agostinho não estudou física quântica, mas isso aqui é absolutamente quântico. Percebe? Quando aprendemos a amar bem, tudo se transforma. Tudo ao nosso redor se transforma. Porque, veja só, até a perspectiva de algo que, quando existe o amor, né, dentro de si, até a perspectiva de algo, de algum desequilíbrio que se apresente na sua vida, pode ser corrigido por isso e você tirar um bom proveito daquela experiência. Então vamos olhar para essa fonte de sabedoria, de vivência, de experiência. Vamos olhar para tudo isso para que você tenha condições de crescer, evoluir e transformar tudo aquilo que chega para você como uma oportunidade de transformação. O que eu desejo hoje é que seu dia seja guiado por um amor que constrói, que ilumina e que dá sentido. Gostaria que você recebesse um caloroso abraço agora e que o teu caminho seja guiado pela frequência, a energia desse amor. Que você tenha um dia, uma semana absolutamente iluminada. Um grande abraço, até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência
e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.